Bibliotecas vazias às 11 da noite, plantões atravessando a madrugada, cabines de caminhão antes do amanhecer. Em todos esses cenários, a anfetamina aparece como promessa de foco e vigília. A sensação de dominar a realidade nasce de um artifício bioquímico, os mesmos sistemas que dizem ao cérebro o que importa, e quando permanecer alerta, são empurrados para cima por algumas horas. O fenômeno não exige moralismo para ser entendido, basta observar a mecânica. A partir dela se explicam a atração, os ganhos imediatos, a conta adiada e os riscos que, com o uso repetido, tendem a ocupar o centro da história. No nível do mecanismo, anfetaminas aumentam a disponibilidade de dopamina e noradrenalina em circuitos ligados à motivação, recompensa, atenção e controle motor. Dopamina funciona como marcador de relevância. Uma atividade entediante ganha peso emocional suficiente para prender a continuidade. Noradrenalina organiza o estado de vigília, o tempo de reação encurta, distrações perdem prioridade, a mente se estreita em torno da tarefa. Na experiência subjetiva, isso se traduz em menos sonolência, impressão de clareza, humor mais alto e um fio de atenção que deixa de se romper a cada estímulo lateral. Em formulações comuns, a janela percebida de ação se estende por 4 a 14 horas, variando conforme dose, tipo de liberação e diferenças individuais. O rótulo anfetamina abriga vizinhos famosos que costumam ser colocados no mesmo saco. A anfetamina simples sustenta fármacos como misturas de sais e lisdexanfetamina. É a presença mais comum em prescrições para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A metanfetamina compartilha núcleo químico, mas expressa potência maior e perfil de compulsão mais agressivo, com maior probabilidade de colapsar rotina e relações. O MDMA, parente de estrutura, tem efeitos socioafetivos distintos e não ocupa o centro desta discussão. Fora do consultório, Speed sintetiza apresentações de rua. Em ambiente médico, comprimidos e cápsulas controlam a liberação para desenhar curvas de efeito mais estáveis. A atração se explica pelo encaixe com demandas contemporâneas. O cotidiano pede blocos longos de atenção, desempenho sob pressão e entrega em sequência. A resposta anfetamínica faz parecer que o tempo corre a favor. A sonolência recua, o ruído do entorno perde força, a tarefa avança em linha reta. Em contraste com estimulantes de pico curto e queda abrupta, muitas pessoas descrevem uma sustentação que serve a estudo intensivo, turnos prolongados e jornadas que extrapolam o relógio biológico. Daí a presença simultânea na farmácia, na biblioteca e em ambientes de competição permanente, de cozinhas profissionais a mesas de operação. No mesmo mecanismo que afia o foco, mora o início do custo. Ao ativar o eixo de alerta, o corpo assume postura de estresse. Batimentos aceleram, a respiração encurta, a boca resseca. No comportamento aparecem impaciência e irritabilidade. Em quem já chega tenso, a ansiedade tende a ganhar volume. Em alguns, surgem episódios de pânico. Há ainda uma distorção recorrente na percepção de produtividade. O hiperfoco pode se fixar no irrelevante. Energia genuína é gasta em detalhes periféricos porque são mais palatáveis sob efeito, enquanto o objetivo principal permanece parado. Quando a curva desce, o rebote ocupa a cena. Fadiga concentrada, humor baixo, sensação de vazio motivacional. É nesse vale que se instala a ideia de repetir a dose, especialmente quando a janela de sono foi empurrada para a madrugada. O horário pesa tanto quanto a dose. Tomadas tardias empurram o início do sono, reduzem profundidade e aumentam despertares.
O dia seguinte começa em déficit, que convida à nova ativação, que volta a adiar a noite. A sequência descreve um ciclo: cansaço, nova dose, manutenção artificial de vigília, dificuldade de dormir. A tolerância aparece como consequência fisiológica. A mesma quantidade rende menos, a escalada começa e a organização do dia passa a gravitar em torno da próxima janela farmacológica. Mesmo sem cumprir critérios formais de dependência, instala-se uma dependência funcional. Sem a ferramenta, a sensação é a de que o sistema não liga. Em contexto clínico, especialmente no TDAH, a indicação tem lógica clara. Ao elevar sinais de recompensa e atenção, a mente interrompe saltos impulsivos entre estímulos e suporta continuidade em tarefas antes inviáveis. A melhora funcional relatada em escola, trabalho e organização pessoal explica a presença desses fármacos no consultório. Fora desse escopo, o uso cresce por desvio de prescrição e mercado ilícito. As razões variam, mas convergem: ganhar vantagem competitiva, compensar noites ruins, enfrentar jornadas que excedem o que o corpo entrega sem ajuda. O desenho é parecido: ganhos imediatos em vigília, custos cumulativos em sono e humor. Os efeitos colaterais frequentes não surpreendem quem entende a via: insônia, boca seca, taquicardia, redução de apetite, nervosismo e ruminação aparecem com alguma regularidade. A interação com outros estimulantes, como cafeína e bebidas energéticas, amplia esses sinais e acelera a passagem de desconforto tolerável para a ansiedade franca. Quando o uso ocupa a noite, a arquitetura do sono se deteriora. Menos sono profundo, mais fragmentação. A manhã seguinte encontra um organismo mais curto, mesmo que a impressão seja a de ter virado a madrugada com energia. Há riscos menos comuns, porém relevantes, que precisam entrar no retrato. Doses altas, mistura com outros estimulantes ou uso crônico podem precipitar psicose induzida por estimulante, com paranoia, ideias delirantes e alucinações. Em muitos, os sintomas cessam com o fim do efeito. Em parte dos casos, persistem e demandam cuidado médico. No sistema cardiovascular, aumentos mantidos de pressão e frequência promovem desgaste de vasos e sobrecarga do coração. Nos extremos, há risco de arritmias, infarto e acidente vascular cerebral, inclusive em adultos jovens. Quando surgem dor torácica, falta de ar intensa, confusão grave ou comportamento perigoso para si e para terceiros, esses quadros são tratados na prática médica como emergência. A relação entre quantidade e qualidade de produtividade acrescenta nuance. Anfetaminas elevam vigilância e volume de trabalho entregue. O efeito sobre funções executivas complexas, planejamento, julgamento, priorização, é menos uniforme. Relatos de "fiz muito e avancei pouco" se acumulam quando a atividade exige escolhas difíceis e não apenas manutenção de esforço. A ilusão de eficiência nasce exatamente do conforto de resolver o que é fácil sob efeito, enquanto o que exige arbitragem cognitiva permanece em espera. O mapa de quem usa reflete pontos de pressão da sociedade. Além das indicações médicas, aparecem turnos longos em saúde, transporte e hospitalidade, ambientes de alta competição em finanças e tecnologia, universidades em período de provas. Em comum, expectativas de performance contínua, janelas de sono comprimidas e uma cultura que valoriza a entrega permanente, mesmo quando o corpo sinaliza a necessidade de pausa. A ferramenta encontra demanda e se expande, alimentada por histórias de curto prazo e silêncios sobre o custo posterior. Dizer onde se encaixa e onde não se encaixa é menos um juízo de valor e mais uma delimitação de contexto.
Como ferramenta clínica, com diagnóstico e acompanhamento, a anfetamina pode reduzir prejuízo funcional e devolver margem de manobra a quem enfrenta desatenção e impulsividade. Como atalho cotidiano para pessoas sem indicação, tende a trocar horas de vigília por déficits cumulativos em sono, humor e tolerância. A sedução está em resolver o hoje. O preço aparece parcelado nos dias seguintes, com juros biológicos que nem sempre são percebidos enquanto o cronômetro corre. Entre glamourizar e demonizar, resta uma zona cinzenta mais honesta. Nela cabem utilidade e preço, potência e limite. A pergunta produtiva não é boa ou ruim, mas para quem, em que dose, em que horário, por quanto tempo e sob qual supervisão. Fora desse enquadramento, a curva de colaterais tende a dominar a narrativa. Começa como ferramenta que viabiliza entrega e termina como estrutura que dita horários, humor e sono. O retrato final não precisa de exageros para provocar. Há um mecanismo claro que amplia sinais de importância e alerta. Há um corpo que responde com estresse, tolerância e, em cenários de excesso, riscos graves. Há um mundo que recompensa desempenho e oferece pouco espaço para a biologia respirar. No fim, a ideia de droga que domina a realidade ajuda a dar nome à experiência subjetiva sem ocultar o processo objetivo. A realidade parece, de fato, mais organizada sob a lente anfetamínica, porque os filtros que decidem o que entra e o que sai da atenção foram fechados à força. O preço disso é pago nos espaços em que a vida precisa de elasticidade, sono, paciência, julgamento. Em contextos clínicos bem definidos, a balança pode pender a favor da função. Fora deles, a soma tende a ser a de uma solução de curto prazo com riscos de longo prazo. A narrativa se completa quando o uso repetido deixa de ser recurso e se torna eixo. Quando o dia passa a ser medido, não pelo que se fez, mas pelo tempo que falta para a próxima janela de efeito. É nesse ponto que a conta, silenciosa por semanas ou meses, se apresenta inteira.